Senhor. Glorifique o nome do Senhor, irmão. Exaltado seja Deus nos céus e na terra, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, toda honra e toda glória seja dado ao nosso Rei. Soberano Deus e Altíssimo Pai, o Senhor fala conosco através da Tua palavra, Deus. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor vai adiante de nós. O Senhor quebra os ferrolhos. Meu Deus, tudo, Senhor, que quer impedir o Teu agir, o Senhor joga por terra. Em nome do Senhor Jesus, e manifesta a Tua glória e o Teu poder neste lugar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abre as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 2 a seguir. Eu fico feliz com Deus porque, além de Ele sempre me dar a mensagem antes de eu receber o convite, Deus sempre confirma de alguma forma, né? E Deus confirmou, louvado seja Deus, quando a irmã veio aqui louvar o hino. No meio do hino ela citou 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E também quando Iraci falou, né, que devemos colocar de pé para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 a seguir. Glória a Jesus. Tem o título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Versículo 2 a seguir diz, melhor, igreja, a partir do versículo 1 mesmo. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Aleluia, louvado seja Deus. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram, aleluia, para buscarem o Senhor. Vamos para o versículo 17 e 18, que diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Até aí, sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, louvado seja Deus. A Bíblia diz, né, a partir do capítulo 17, nos conta um pouco a história de Josafá, a qual ele, aleluia, louvado seja Deus, andou segundo os caminhos e a vontade do Senhor, apesar de ele ter feito alianças com pessoas ímpias que não agradavam ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá, ele agradou o Senhor por derrubar os altares de Baal e inclinar o seu coração
Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, aqui ele está engrandecendo o nome do Senhor, ele está exaltando ao Senhor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós fazemos aquela lista de supermercado cheias de pedido, mas pouco agradecemos, pouco exaltamos ao Senhor. Lembre-se, primeiro que Jesus, ele não é o nosso empregado para fazer o que a gente quer no momento que a gente quer, e depois que você em primeiro lugar tem que aprender a exaltar, louvar o santo nome do Senhor, porque se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação, independente de ele fazer ou não na minha e na tua vida, igreja. Eu e você depende de Deus, mas ele não depende de mim, de ti. Jesus, ele conta comigo, ele conta contigo, ele conta conosco como soldados. Louvado seja Deus. Ele nos chamou como soldados valentes, ele nos chamou para guerrear, ele nos chamou para vencer, mas aleluia, ele não precisa de mim, de ti, mas eu e você precisa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, louvado seja Deus, que agora, aleluia, no versículo 7 diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Louvado seja Deus. Observa que ele está falando aqui algo que não era do tempo dele, ou seja, ele era conhecido
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aprenda com Josafá a fazer uma oração eficaz. Louvado seja Deus. Observe que só então ele vai colocar a causa, a situação diante do Senhor. Primeiro ele jejuou, depois ele reconheceu o Senhor como todo-poderoso. Aleluia. Depois ele engrandeceu o nome do Senhor Jesus Cristo.
com ninguém, não precisa querer bater em ninguém, não precisa querer colocar na mão do homem que você já colocou nas mãos de Deus, não precisa você querer agir com o seu braço, com a sua força, não precisa você querer fazer alguma coisa da sua maneira. Deixa que Deus fala por ti. Só adora ao Senhor, só adora ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adora que Ele luta, Ele guerreia por você. A Bíblia diz, igreja, que enquanto o povo de Deus adorava ao Senhor, aleluia, versículo 22, aleluia, diz que é o tempo em que começara com júbilo, aleluia, com alegria e louvor o Senhor, pois emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que viera contra Judá, aleluia, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os, aleluia, os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles, aleluia, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha só, o povo de Judá não fizeram nada a não ser adorar, foram o próprio exército que se matou, que se destruíram. Louvado seja Deus. E o versículo 24 diz: entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olhando para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz ao meu e ao teu favor. Quando você faz oração eficaz, quando você acredita no poder de Deus sobre as nossas vidas, quando você adora o Senhor, em vez de lutar com as nossas armas humanas, Deus luta por mim e por ti. A Bíblia diz, igreja, que eles só foram no local apenas para buscar os despojos. Louvado seja Deus. E eram tantos que eles ficaram mais de 3 dias ali buscando os seus despojos. Louvado seja Deus. E para encerrar, no versículo 26 diz: e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, que quer dizer vale da bênção. Louvado seja Deus, aleluia, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de Bereca até o dia de hoje. Ei, louvado seja Deus. Se você obedecer a palavra